Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Nas nossas exposições, nós sempre estamos utilizando o Evangelho do Cristo como roteiro para entender como que os exemplos, os ensinamentos que o Mestre deixou podem ser aplicados na nossa vida, nos ajudando na nossa caminhada. E você notou que em muitas dessas exposições eu me refiro também muito a conhecimentos espíritas. E que talvez, se você sentir uma certa sintonia, uma certa ligação com todas essas reflexões, talvez seja uma oportunidade de você que ainda não conhece o Espiritismo, entender um pouquinho melhor do que é o Espiritismo. E com intenção alguma de querer que você troque de religião, de maneira alguma. De maneira alguma. Mas para que você possa ter conhecimento para avaliar coisas que você ouve, coisas que você lê. Se é realmente condizente com o que é o Espiritismo, não é? E é bem propício porque há uma confusão muito grande quando se fala Espiritismo. Há uma confusão, uma dificuldade ainda de enxergar o Espiritismo como uma religião independente de outras religiões. Independente, assim que eu digo, uma religião à parte. Porque muitas vezes se confunde o Espiritismo com candomblé, umbanda, às vezes com budismo, hinduísmo. Essa confusão natural porque todas essas religiões nós encontramos alguns pontos que são aceitos por elas. Então há essa confusão, cria-se essa dificuldade de separação. E você vai ver que eu não estou dizendo que o Espiritismo é a melhor religião. Pelo contrário, uma das frases que eu conheci, um dos ensinamentos que eu conheci, que me cativou muito para começar a estudar o Espiritismo, foi o seguinte ensinamento: que menos importa é a religião, que menos importa. Porque esse Deus de amor que nos ama, que nos dá toda a chance para os seus filhos, Ele não vai julgar ninguém pela religião que tem, mas pela atitude, ou melhor, pelo coração que apresenta, não é? Independente da religião. Muitas vezes, irmãos, quantos e quantos irmãos estão às vezes muito mais adiantados, irmãos às vezes que não têm uma crença religiosa definida. Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, ou budista, sabe? Não tem uma definição, mas às vezes em requisitos morais, às vezes estão muito mais adiantados do que nós, que professamos uma religião, não é? E partindo desse pressuposto, para deixar bem claro que a intenção não é mostrar que o Espiritismo é a melhor religião, porque isso não existe. A melhor religião é aquela que te faz feliz. A melhor religião é aquela que te torna uma pessoa melhor. Essa é a melhor religião para cada um de nós. Mas para que você conheça um pouco a mais sobre isto. Alguns talvez que assistem esse vídeo nasceram em famílias espíritas, tiveram uma educação, né, desde o berço, então é claro para eles esse conhecimento. Outros chegaram até o Espiritismo pela curiosidade, muitos pelas dificuldades, pela dor, por perdas de entes queridos buscando consolação, ou através de uma mediunidade desequilibrada. E muitos se dizem simpatizantes, né? Tem a sua religião,
mas se sentem atraídos por alguns pontos do Espiritismo, mas nunca tiveram a oportunidade de entender um pouquinho melhor. É isso que eu quero mostrar para vocês, não é? Amigos, quando Jesus esteve na matéria, há mais de 2000 anos atrás, ele disse que chegaria um momento que ele enviaria até nós o Consolador, para que o Consolador relembrasse tudo o que ele havia dito e muito mais. Porque naquela época, 2000 anos atrás, né, talvez até nós reencarnados naquela época, nós não tínhamos condições morais e principalmente intelectuais para entender tudo. É como se a gente quisesse explicar para uma criança de 5 anos cálculos matemáticos avançados. É necessário ainda muitas bases para entender isso. Então Jesus, né, Filho de Deus, conhecimento maravilhoso sobre tudo, não poderia revelar, né, de maneira absoluta tudo o que ele conhecia para as crianças que ainda somos nós. E por muitas vezes ele utilizou de parábolas, de historinhas, para passar a mensagem moral sobre aquilo que ele queria. E que permanece até hoje essas mensagens, não é? Mas que à medida que nós fôssemos evoluindo, crescendo, cientificamente, racionalmente, moralmente, que ele pediria ao Pai para que enviasse a nós o Consolador, que daria um significado mais amplo, uma explicação mais racional, mais aberta sobre tudo aquilo que ele disse. E aí, irmãos, na França, 1800 e pouco, começou a aparecer algumas manifestações de mesas que flutuavam, que cestas que levitavam, e que muitas vezes na França naquela época, muitas vezes no inverno rigoroso, onde não se dá para ficar a céu aberto, muitas pessoas se juntavam em casas de particulares aonde esses fenômenos aconteciam. Que na verdade eram os espíritos chamando a atenção naquele momento da humanidade, utilizando-se desses fenômenos para começar a revelar a existência do mundo espiritual, a existência desse plano espiritual. E nessa época, muitos utilizavam apenas como uma diversão para o local. Muitos iam como uma diversão. E nessa época, um professor, um pedagogo, né, se interessou muito por esses fenômenos que estavam acontecendo. Hippolyte Léon Rivail. E esse pedagogo, esse francês, foi convidado para participar, para ver esses fenômenos. E ele dizia, basicamente, que não acreditava nisso, que isto simplesmente era um truque de mágica. Ele falava que só acredito que uma mesa possa responder perguntas ou alguma coisa assim, se me provarem que ela tem nervo e cérebro. Ele dizia que utilizando o magnetismo, ele poderia também fazer mesas e cadeiras mexerem. Hoje, coisa que qualquer mágico poderia realizar. No entanto, de tanta insistência, Hippolyte, ele resolve ir e pede permissão ao dono da casa para tentar estudar esses fenômenos,
E na verdade ele queria era mostrar a fraude que havia por trás de tudo aquilo. Ele era um cientista, era um escritor, era um professor, foi discípulo de Pestalozzi, um grande educador na época, e ele tinha um senso científico excepcional, uma razão excepcional. E a intenção dele no início era justamente mostrar a fraude. Pesquisou a fundo e verificou que seria impossível alguém estar produzindo aqueles fenômenos. E para encurtar a história, amigos, ele fica sabendo que quem movimentava os objetos eram espíritos, ou seja, pessoas que desencarnaram e que ainda vivem no mundo espiritual, e que agora era chegado o momento desse Consolador prometido por Jesus começar a iniciar esses trabalhos, desvendando todo um mundo até então desconhecido, que estava a nível dos pensamentos, das superstições, das magias, das bruxarias, mostrando esse mundo. O Espiritismo ele é considerado a terceira revelação. Moisés é a primeira revelação. Moisés vem numa época anterior a Jesus mostrar um Deus de justiça, um Deus forte, um Deus guerreiro, porque naquela época o povo não aceitaria um Deus de amor, um Deus que perdoa. Era necessário apresentar Deus de uma maneira na altura em que ele se encontrava. E passado mais de 1500 anos, vem Jesus com a segunda revelação. Transformar essa ideia de Deus num Deus de amor, num Deus que perdoa, num Deus que me ama. E o Espiritismo, considerada a terceira revelação, vem mostrar a compreensão e a vivência desta justiça e desse amor. Vem revelar a justiça e o amor de Deus, ou seja, a verdade. Nos juntar a nossa fé, o nosso racional, juntar a religião com a ciência. E como Denizar, ele era bastante conhecido na época pelos livros publicados, já tinha uma certa história. Ele passa a fazer pesquisas desse mundo espiritual e ele passa a utilizar o pseudônimo de Allan Kardec, que é o que muitos hoje, já ouviram falar no Espiritismo. Então, esse cientista, ele usa o pseudônimo. E os espíritos começam a dizer que eles iriam se comunicar por pessoas encarnadas que apresentavam uma certa sensibilidade neurológica que permitiria mais facilmente o intercâmbio do mundo espiritual com o nosso mundo material. Pessoas que apresentavam um sexto sentido, uma percepção extrasensorial mais aguçada. O que nós chamamos no Espiritismo de médiuns, que em outros locais, religiões, você ouve falar sensitivo, não é? Você ouve falar Pai de Santo, Mãe de Santo e tantos outros nomes, e o nome não importa. Essas pessoas no Espiritismo são chamados de médium, medianeiro, aquele que está no meio, aquele que permite o intercâmbio entre os dois lados.
a comunicação ficou mais fácil. Aí surge uma série de perguntas, mas Aldo, como saber se aquilo que o médium está falando é o espírito que está passando ou é coisa da cabeça dele? Kardec também ficou muito encucado com isso. Aí o que ele fez? Ele, como tinha um senso crítico científico muito rigoroso e muito organizado, às vezes ele fazia pergunta para o médium numa cidade, às vezes numa certa língua, e às vezes ele fazia pergunta para um outro médium de uma outra cidade, às vezes até num outro país, numa outra língua, a mesma pergunta, e comparava as respostas. As respostas tinham o mesmo sentido para a mesma pergunta. E não foi uma pergunta que ele fez, não foi duas, foram milhares e milhares e milhares de perguntas. Detalhe, Kardec não era médium, o que teria comprometido a seriedade científica dessa pesquisa que ele fez. Então, Allan Kardec nós chamamos de codificador. Ele comparou, ele rejeitou, ele organizou, ele editou, colocou várias notas explicativas de sua autoria, como um cientista coloca, sobre um fenômeno que ele está analisando, explicando melhor. As manifestações que ocorreram foram simplesmente para poder chamar a atenção da humanidade naquele local para esse mundo espiritual, para esse mundo. E muitos e muitos e muitos espíritos superiores que estão em dimensões bem mais elevadas do que nós vieram responder essas perguntas. E aí, gente, a gente pode falar assim também, encontrar como situações, Aldo, mas quem garante que aquele espírito que está passando a mensagem pelo médium não é um espírito ruim? Como muitos dizem, não é o demônio tentando enganar o homem? Gente, não fizeram essa pergunta para Jesus no passado? Só pode ser um demônio esse Jesus, porque para fazer o que ele faz, ele tem que ter aí tá juntinho com o demônio. Gente, o que Jesus responde? Conhecereis a boa árvore pelos frutos que ela dá. Conhecerei a boa árvore pelos frutos que ela dá. Se uma semente é ruim, ela vai produzir e espalhar coisas ruins. Se a semente é boa, a árvore vai ser frondosa, vai frutificar, vai florescer. E aí, nós podemos responder essa pergunta por tudo que foi dito. Usando a nossa razão, nosso racional, ver as perguntas que Kardec fez e as respostas que foram dadas para essas perguntas. Pela obra, pelos frutos daquilo que foi respondido. Kardec, na verdade, esse pesquisador, ele foi o cientista do espiritismo. Ele fazia as perguntas para compreender tudo o que estava acontecendo e organizava, editava e checava se aquela pergunta tinha realmente um embasamento em conjunto com todo o que estava sendo dito, porque não era um médio só que ele utilizava, eram vários médios, diferentes locais. Então, se isso é o mundo espiritual, os espíritos mostrando como é, tem que ter uma uniformidade do processo. Certo? E foi isso que ele fez. Gente, um mundo novo se descortina para a humanidade. Eram muitas as boas novas. O Espiritismo é uma doutrina universal.
humilde a ponto de dizer, os espíritos dizem para Kardec, o que menos importa é a religião. Eles dizem para Kardec, em caso de dúvida, fique com a ciência. Se um dia o que nós falamos aqui para vocês, um dia a ciência mostrar que está errado, fique com a ciência. Que doutrina que tem a humildade de falar, se tiver errado, fica com a ciência, usa a sua razão. Revelações de que a morte não é o fim, mas a morte é uma passagem. O corpo no caixão é pura carne, mero cadáver. A vida real, a vida verdadeira está fora dele, no espírito liberto do peso da matéria. No mundo espiritual, pais e filhos poderiam se reencontrar. Quantos suicídios foram evitados? Suicídios daquele que acreditavam que simplesmente o sofrimento que eles estavam passando não tinha significado nenhum. Era melhor abreviar a sua vida, de mostrar que existe o outro plano, de mostrar que esse sofrimento, essas dificuldades não são em vão. São lições para uma vida feliz, uma vida melhor no plano espiritual. Quantas mães, pais foram consolados com essa verdade, porque perderam entes queridos. A morte é apenas uma despedida passageira de alguém que parte para uma viagem. A ideia de Deus se transforma radicalmente, de um Deus parcial que só dá uma única chance aos seus filhos e privilegia alguns, porque uns nascem ricos, outros nascem pobres, uns nascem perfeitos, outros nascem sadios. Mas se Deus ama todo, por que esse privilégio? Esse privilégio, se só existir uma única chance. Mas Deus não dá uma única chance. Troca a ideia desse Deus que você tem que acertar na primeira, por um Deus de amor que nos dá todas as chances necessárias aos seus filhos para chegarem à evolução, à felicidade suprema. O conceito de reencarnação, ele volta para o mundo. A reencarnação existia na Bíblia anteriormente. Foi tirada a pedido da rainha Eudóxia, feita pelo imperador Flávio Arcádio, que um dos pedidos da esposa é que eliminasse o conceito de reencarnação, porque ela não admitia que ela poderia numa outra vida voltar numa classe social inferior até das suas próprias servas. Que ela talvez numa próxima reencarnação, ela teria que refletir de maneira mais dura todas as atrocidades que ela fez. E ela não aceitava isso. E a pediu para o seu marido, e ele faz num concílio e pede para tirar o conceito de reencarnação. E a reencarnação, irmãos, ela mostra a justiça e o amor de Deus. Um Deus que não pune, mas que dá a oportunidade de reparar, de refletir, de evoluir. Como Deus nos ama a todos da mesma maneira, tanto o bom quanto o mal. Que Deus ama a todos da mesma maneira. E que as reencarnações não são punições de Deus, mas são oportunidades de reflexão. Se eu não estou aprendendo a lição, eu posso voltar numa nova vida para aprender as lições, numa outra vestimenta, numa outra condição social, com outros desafios. Se hoje eu estou me perdendo usando a minha riqueza simplesmente para o meu egoísmo, para o mal, não estou ajudando, estou usando apenas para o meu prazer,
Deus não como castigo, mas como oportunidade, me dá a chance numa outra reencarnação, talvez voltar de uma forma mais simples economicamente, para poder valorizar o trabalho honesto, o esforço, né, a necessidade. Se hoje eu nasci num corpo perfeito, estou usando apenas para valorizar as coisas externas, esquecendo do meu espírito, esquecendo de crescimento espiritual, estou usando a minha beleza para a infidelidade, para o desvio. Deus me dá a oportunidade em outras reencarnações, não como castigo, mas como oportunidade de aprender, às vezes em voltar em vestimentas não tão perfeitas, para que eu possa também valorizar as coisas internas. Não é? O Espiritismo vem mostrar a pluralidade dos mundos habitados. A Terra é apenas um dos mundos habitados nesse universo infinito e está longe de ser o mais evoluído deles. E graças à nossa evolução, nosso aperfeiçoamento, nós podemos passar de um mundo para outros mundos mais felizes, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente. Mostra que a nossa terra é um mundo de provas e expiações, é um mundo de provas e expiações, é uma grande escola de lições para todo lado, e que nós estamos numa transição para um mundo um pouco melhor, um mundo de regeneração, um mundo que nos obrigará a conhecer a nós mesmos. Chega de apontar o defeito no vizinho, chega de tentar tirar o cisco no olho do outro. É o momento de nós agora nos olharmos, de limpar essa casa interior, de permitir que o reino de Deus se manifeste de uma maneira mais clara dentro de nós. O Espiritismo vem mostrar que o céu e o inferno estão nas mãos de cada um de nós. Nós estamos de passagem por esse planeta para resgatar, para ser ensinados por lições que nós estamos ainda teimando e não aprender. Renascendo, renascendo, tentando, num processo constante, rumo à perfeição. O Espiritismo vem nos alertar e nos coloca a responsabilidade do que nós vivemos, das nossas decisões, em nossas mãos. Nós elegemos o bem e o mal pelas nossas escolhas e pela nossa sintonia. Ele nos mostra roteiros que devemos seguir para a nossa felicidade e também nos alerta das consequências de permanecermos sem avançar nos mesmos erros. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Nós vamos colher o que nós plantamos, tanto em aspectos positivos quanto em aspectos negativos. Gente, Kardec, tão metódico, tão racional, organizador, que todas essas perguntas, milhares de perguntas que ele fez para os espíritos, ele colocou isso em obras, em livros. 5 livros principais, que são considerados como sendo pilares do espiritismo. Para quem deseja conhecer o Espiritismo, está aí o início do estudo. O primeiro livro que Kardec publica com essas perguntas é o Livro dos Espíritos. E esse Livro dos Espíritos, ele na verdade será como se fosse um roteiro para os outros 4 livros da codificação. Kardec ele vai colocar nesse livro, ele vai dividir esse livro em 4 partes principais, em 4 assuntos principais. E cada parte que ele coloca aqui
ele vai aprofundar, ele vai detalhar em um dos outros 4 livros. É como se esse livro dos Espíritos fosse um manual que vai te remeter às lições mais profundas, mais racionais, em um em cada dos outros 4 livros. A primeira parte que Kardec ele coloca em termos de pergunta e resposta, o que torna a leitura agradável. Então ele faz pergunta, ouve as respostas, escreve e quando coloca até comentários sobre a opinião dele do que ele ouviu. A primeira parte é das causas primárias, que vai falar sobre Deus e o universo. Você vai perceber que as respostas dadas sobre Deus, que é Deus, como é que é o universo, como é que foi criado, você vai perceber que são respostas assim mais vagas. Porque nós ainda, como não somos, nós somos ainda crianças espirituais, nós não temos condições de entender tudo. Você imagina se eles fossem detalhar leis físicas que nem os nossos físicos ainda conhecem. Eles pedem para que nós acreditemos em Deus. Por enquanto, no nosso grau evolutivo, não dá para entender Deus perfeitamente. Nesse momento, nós devemos procurar mais senti-los, compreender as suas qualidades. Como eu disse, para nós ainda como crianças espirituais, imagina se daria para aprendermos e entendermos cálculos matemáticos avançados. Precisamos de muito embasamento. E essa primeira parte sobre Deus e o universo, Kardec vai aprofundar isso aí no seu 5º livro, a Gênese, aonde ele vai analisar a origem do planeta Terra de forma coerente, fugindo a interpretações misteriosas, mágicas sobre a criação do mundo. Ele aborda a questão dos milagres, explicando os fatos extraordinários contidos no Evangelho, enfoca as predições do Evangelho, os sinais do tempo, a geração nova que está chegando, que marcará os sinais que marcarão essa passagem do nosso mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A segunda parte que tem no Livro dos Espíritos é a parte que fala do espírito e suas relações com o mundo espiritual e material. Detalhes sobre o mundo espiritual. O que são os espíritos? Quais são as classes de espíritos que existem? E essa segunda parte, ela será aprofundada por Kardec no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns. Esse livro reúne o ensino dos espíritos superiores sobre a explicação das manifestações mediúnicas, o mecanismo, os meios de comunicação com os espíritos, expõe de uma maneira clara que a mediunidade é uma faculdade humana, natural, orgânica, bem como as dificuldades e tropeços que possam surgir na prática mediúnica e os caminhos seguros para a mediunidade consciente e responsável. Ele consola nesse livro aqueles que apresentam mediunidade, mostrando que se trata de um dom e não como uma doença, como é vista anteriormente. Quantos são internados em clínicas como loucos, desequilibrados, devido à mediunidade que não conhece? Quantos morreram queimados, enforcados como bruxos, e atualmente, como disse, às vezes são dopados com remédios, e simplesmente porque são neurologicamente mais desenvolvidos do que nós. É muito importante, irmãos, a educação mediúnica, a educação para que nós possamos saber como convivermos com essa interação com o mundo espiritual.
A educação mediúnica é o estudo e a conscientização do que é a mediunidade, quais as suas características, como se comportar, como controlá-las. Certo? Muitas vezes quando se fala assim, nossa, mediunidade, surgem algumas pessoas, principalmente aquelas que estão conhecendo o espiritismo pela primeira vez, o cara já quer sentar e já quer psicografar como Chico Xavier. Eu costumo falar, irmãos, que mediunidade sem estudo é igual você dirigir uma Ferrari sem freio, amigo. Você vai quebrar a cara. Essa história não vai acabar bem. Então, educação mediúnica. O que é educação? Conhecimento. Saber. No momento eu estou irritado, estou com uma certa irritação. Pode ser um irmãozinho que está tentando aqui interagir. Como é que eu faço para evitar essas influências? Como é que eu faço para me proteger? Como é que eu faço para atrair perto de mim amigos espirituais que querem me ajudar? Nessa obra, você vai encontrar as respostas para isso. A terceira parte do Livro dos Espíritos vai falar sobre as 10 leis morais, principalmente a lei de justiça, de amor e caridade. E isto será aprofundado num dos livros, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu iniciei a minha jornada no conhecimento do Espiritismo nesse livro. É um livro que eu tenho uma ligação muito forte, justamente por ele ter me mostrado essa outra possibilidade, essa possibilidade de ligação da razão com a fé, da ciência com a religião. Ele contém a explicação das máximas morais do Cristo. Ele vem mostrar uma nova maneira de pensar naquilo que Jesus falou e deixou para nós. Ele vem mostrar como as palavras, os ensinamentos do Cristo têm uma concordância enorme com o Espiritismo. Porque, gente, Espiritismo é uma religião cristã. Espiritismo é uma religião cristã. Nós seguimos e aceitamos como modelo, como guia, Jesus Cristo. Nós seguimos os ensinamentos de Jesus. E mais do que isto, vem mostrar a aplicação desses ensinamentos na nossa vida, no nosso cotidiano. Na primeira página de abertura desse livro, ele vai dizer uma coisa que assim, ó, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé tem que ser raciocinada e não cega. Você tem que acreditar em Deus, mas você tem que saber por que você acredita em Deus. Você tem que acreditar naquilo, mas por que você acredita naquilo? Por quê? Ele vem mostrar fé raciocinada. Fé inabalável. É aquela que pode encarar face a face, em todas as épocas da humanidade, a razão. E como eu disse, a frase que me conquistou, que eu li aqui, que menos importa é a religião. Esse livro coloca Deus como um pai que valoriza o crescimento dos seus filhos. E para ele não importa os rótulos ou as medalhas que cada um tem. É um livro fantástico para você utilizar no Evangelho no Lar. Depois faremos uma exposição sobre o Evangelho no Lar. É um livro maravilhoso, não é? Irmãos, a quarta e a última parte que o Livro dos Espíritos apresenta como roteiro são as consequências da vivência ou não dessas leis morais. As consequências da gente seguir ou não esses ensinamentos deixados por Jesus. E isto será aprofundado nesse livro, O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, também conhecido como A Justiça Divina, segundo o Espiritismo.
explica a passagem da vida corporal à vida espiritual. Allan Kardec reuniu numerosas dissertações de casos reais, transmitido por espíritos desencarnados, através dos quais mostram a situação da alma durante e após a morte física, proporcionando compreender a aplicação da lei de causa e efeito, que é exercida em perfeito equilíbrio e coerência com as leis divinas. Assim, vamos encontrar narrativas de espíritos infelizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos e vários outros, que vêm através das suas narrativas mostrar o que encontraram após o desencarne no mundo espiritual. Irmãos, eu não falei para vocês o que é o Espiritismo, porque não dá, é impossível. Espiritismo é mais do que uma religião, é uma doutrina, é um modo de vida. E depende de cada um, não, pela sintonia, se embrenhar nesse mundo, conhecer. Conhecer. De que maneira? Estudando, lendo, entendendo, não sendo simplesmente manipulado ou sugestionado por informações que muitas vezes você recebe e que não condiz com isso. Às vezes a pessoa que está falando sobre espiritismo não sabe o que é o espiritismo. Por isso a importância do estudo, principalmente dessas obras básicas que eu te forneci, para obter embasamento, para criticar o que se lê, podendo ver o que está coerente, o que é falso, equivocado. Quantas mensagens você recebeu agora nesse momento de espíritos que vêm falando e assinando nomes embaixo pomposos, nomes importantes, de espíritos importantes, que você percebe que pela maneira que foi escrito, pela maneira que as palavras estão passando, jamais aquele espírito diria daquela maneira, sem caridade, muitas vezes agressiva. Então, se nós buscamos a fé raciocinada, nós temos que ter embasamento próprio dentro do próprio espiritismo, para ter condições de saber se aquilo que eu estou lendo, se aquilo que eu recebi, tem realmente fundamento, ou estou simplesmente sendo manipulado pelas fakes. Existe fake espiritual e muitas fakes espirituais. Compreender o que nós ouvimos. Às vezes você ouve espírita dizendo, se você matou uma outra vida, essa pessoa vai te matar nessa. Já ouviram isso aí? Que você matou alguém, agora a pessoa que você matou vai te matar? E se você matou com um tiro, você vai morrer com um tiro? Pelo amor de Deus, isso não existe. Isso não existe. Não existe isso. Certo? Parece uma fatalidade que nada pode ser alterado. É necessário o estudo, é necessário a compreensão. Que nós podemos, com esses ensinamentos, mudar os nossos destinos. Como eu disse, para que você vai punir alguém se a lição já foi aprendida? Às vezes em outras vidas nós cometemos atrocidades enormes, mas quando eu reencarno, às vezes eu não preciso passar por tanto sofrimento que me faria aprender a lição, porque eu já aprendi a lição de uma outra maneira. Então a pergunta é, a lição foi aprendida ou não? É a mesma coisa que o seu filho chegar para você, reconhecer um erro, pai, eu fiz cagada, eu estou confessando, me perdoa porque eu estou arrependido. E aí a gente desce uma surra nele. O que a surra iria mostrar? O castigo, a punição não seria para que ele aprendesse a lição? Mas se ele já aprendeu a lição de uma outra maneira, o que a surra vai acrescentar? É vingança isso. E Deus não vinga. Deus dá a oportunidade dos seus filhos aprenderem a lição.
Você que encontra dificuldades na leitura, porque é uma leitura com palavras um pouco mais antiga, foi escrita em 1800 e pouco, procure uma casa espírita, ou procure uma pessoa que possa te orientar nessas leituras. No começo, quando você começa a estudar, muitas e muitas e muitas perguntas serão feitas, passarão pela sua cabeça. Anota essas perguntas. Vá até uma casa espírita, ou alguém que seja espírita, ou alguém que tenha algum conhecimento maior, para te explicar, para te ajudar. Porque muitas coisas vão surgir. A hora que você pegar esse livro, o Livro dos Espíritos, e começar a ler, tua cabeça vai fervilhar. Calma, calma. Só são uma passagem superficial. Os outros livros vão aprofundar e responder essas perguntas que você está fazendo. Então, amigos, novamente, minha intenção nesse vídeo era dar oportunidade a você que não conhece o Espiritismo ter um início muito modesto, perto do que existe a ser conhecido. Então, se você sente sintonia, se você sente que você quer conhecer um pouco mais, não precisa mudar a sua religião, querido. Pode frequentar a religião que você tem. Você que não tem religião não precisa virar espírita. Assim como você pega um livro e vai ler esse livro, independente do gênero dele, você quer um livro, quer conhecer, quer ler algo diferente, faça com uma leitura diferente, né? O próprio crescimento. Lembre-se, a melhor religião é aquela que te faz mais feliz, é aquela que te torna uma pessoa melhor. O Espiritismo é mais uma possibilidade, e não somente a única. Fiquem com Deus.